Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, com alegria. Hoje uma alegria toda especial, hoje nos momentos de adoração e louvor, tocado fortemente pelo Espírito Santo, que a voz ficou até embargada, né? Se eu não pude cantar com a boca porque a voz ficou embargada, eu cantei em espírito e louvei. Como é bom sentir a presença do poder do Consolador, nos motivando, nos cativando, nos revigorando. Nós olhamos para o nosso corpo e vamos vendo as mechas brancas, os cabelos ficando branco, o corpo envelhecendo, mas vemos o cumprimento da promessa feita a João, que os anciãos terão sonhos, vigor, visão e poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o mercado de trabalho, as grandes empresas toyotistas podem até te chamar de velho, mas no cristianismo não. Os velhos, os anciãos serão revigorados. Eu sou testemunha disso. Não existe velho no cristianismo. Existem os jovens revigorados, anciãos revigorados. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos, neste dia, trazer uma mensagem um tanto que pesada, mas ao mesmo tempo ela nos traz paz e esperança. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do verso 12 em diante. Amém? Primeira epístola de Pedro, abre em Apocalipse e vai retornando. Apocalipse fica facinho. Apocalipse, aí tem Judas, as três epístolas de João, segunda de Pedro e a primeira de Pedro. Abre no finalzinho lá que ficou mais fácil, tá bem? Todos acharam? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do verso 12 em diante. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vós estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Portanto, suplico, no capítulo 5, portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu sou presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Vai no versículo 10 agora, no 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar e confirmar,
e fortalecer e alicerçar. Deus Altíssimo, muito obrigado pela experiência com a Tua Palavra, muito obrigado por este texto. Nos revigore as forças, Pai Santo. Vem com consolo, vem com provisão sobre as nossas vidas, meu Deus. Temos diante de nós um ano que se inicia, meu Deus. Temos preocupações, agendas, objetivos a cumprir, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, a prioridade do nosso ser seja a presença do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ministrou sobre a vida do Senhor Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, revigora as nossas forças. A Tua palavra nos diz: pedi, batei e abrir-se-vos-á, pedi, será-vos dado. E o Senhor disse que daria o Consolador. Ó Senhor, nós buscamos o reino dos céus. E a justiça, Pai Santo, está no sangue de Cristo. E a justiça está em ter um corpo santificado pelo Consolador. Ora vem, Consolador. Para ser gracioso às nossas vidas, trabalha o nosso viver, muda, Pai Santo, o nosso entendimento para que estejamos alinhados à Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, trabalha, meu Deus, nessa causa, meu Deus, que causa intranquilidade às pessoas, as ansiedades, meu Deus, que tentam roubar a palavra e a esperança do coração das pessoas, dos crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera poderosamente para que eles vejam que o Senhor é verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas. Louvado seja o Deus Altíssimo, louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Espírito Santo que lhe capacita. Amém. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por uma palavra. Talvez para a igreja primitiva a tarefa mais difícil seria receber e vivenciar uma palavra como essa. Principalmente porque nessa circunstância a igreja passava a ser perseguida. E a igreja passou a ser perseguida e não foi de uma forma abrupta, inesperada. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo advertiu. O Senhor Jesus advertiu de todos aqueles que, havessem de viver os seus ensinamentos, a sua palavra, haveriam de sofrer perseguições, tribulações. Vemos que os próprios apóstolos, dando continuidade, reproduziram essa mensagem de que todos aqueles que tentassem viver como o Senhor Jesus Cristo haveriam de passar perseguições, infortúnio. Porque por meio desses infortúnios, por meio dessas tribulações, seria uma forma das pessoas se desprenderem deste mundo que é jaz do maligno. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eis que vem o príncipe deste século e que não tem nada a ver comigo. João disse: esse mundo jaz do maligno. Para que houvesse o desprendimento das coisas do mundo, houve-se a necessidade de o mundo causar frustração e desilusão, quebrar-se o encantamento. Então vemos que lá no passado, os primeiros profetas, começando por Enoque, Moisés, Isaías, Jeremias, todos os profetas, até chegar ali João Batista, o último dos profetas, o maior de todos os profetas, como disse o Senhor Jesus Cristo, por pregar acerca do reino, por falar acerca do Messias que haveria de vir, por dar extensão e continuidade ao evangelho desse rei que veio, o Senhor Jesus Cristo, e impôs o reino, todos passariam por aflição. Pedro é bem enfático no capítulo 1 da sua primeira epístola em demonstrar isso. Que todos que, assim, começando pelos profetas, passando pelo cumprimento do Senhor Jesus e os seus apóstolos, haveriam de sofrer as aflições de Cristo. Então vemos que os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que assumiu natureza humana para destruir o pecado, os seus apóstolos e os seus servos haveriam de ser participantes, comungantes das aflições de Cristo. E algo interessante nós observarmos: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais sofremos. Talvez essa matemática é uma conta que você não quer resolver, mas uma coisa é bem certa: a quem muito é concedido,
A quem muito é concedido, muito será requerido. A quem vive uma intimidade, mais mistérios são revelados. A quem vive uma vida de comunhão e de serviços intensos, na glória a sua premiação será a maior de todas. Serão grandes os galardões daqueles que viveram vida de intimidade e sofreram e abriram mão de suas vidas, de lucros que poderiam ter tido nessa terra, para viverem uma vida de abnegação com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando olhamos para os profetas, começando por Enoque, né, passando por Isaías, Jeremias, que sofreu os infortúnios, vemos os sofrimentos de Elias, vemos o sofrimento do próprio Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Pedro, que escreveu essa carta, né, foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo foi decapitado. Então vemos que estes homens terão grandes galardões, grandes recompensas. Como disse uma serva de Deus pentecostal da Assembleia de Deus, é cada mansão grande que tem no céu, né? E as mansões maiores é dos que perderam a vida por amor ao Senhor Jesus Cristo, né? Com certeza, os edifícios que são construídos no céu, como habitação de galardão para os heróis que perderam sua vida por amor a Cristo, serão muito grandes. Então Pedro faz questão de enfatizar acerca dos sofrimentos e dos participantes dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, como experiência própria, de que a ele foi revelada a glória de Deus. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: alguns dos que estão aqui, antes de morrer, de passar pela morte, vão ver a minha glória, né? Alguns vão ver a minha glória. Aí muitos ficaram perguntando, né? Quando vai ser? Lá na frente, né? Quando veremos a glória do Senhor? Aí nós vemos que num determinado momento ele separa Pedro, Tiago e João e vai lá para o Monte da Transfiguração. E ali ele revela o seu corpo glorioso. Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus, mesmo adquirindo natureza humana. Mas ali, no Monte da Transfiguração, ele mostra a sua natureza divina, o seu corpo glorificado, de luz tão resplandecente, com vestes tão alvas, superando o sol, que era o astro, né? Por algumas culturas pagãs era adorado. Jesus é maior que todos, né? E ele traz a vida ali, porque nunca morreram, né? Simplesmente Moisés está no descanso, Elias foi arrebatado, nunca passou pela morte, né? Ele traz esses dois personagens à presença daqueles 3 discípulos íntimos e revela a sua glória. Algo maravilhoso é que ele traz à tona, o apóstolo Pedro utiliza Marcos, o evangelista, que é o seu e Silas, né? Para estar narrando. Marcos escreve o evangelho de Pedro, né? E Silas vai narrando essa epístola. E ele faz questão de detalhar todas as experiências que ele teve com o Senhor, na glória, no sofrimento, na multiplicação dos pães, controlando as condições climáticas, a fauna e a flora, o vento e a chuva, os trovões, mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que ele fala no 4,14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então não só nesse versículo, mas ele fala da glória, ele viu a glória. Ele sabe muito bem dessa glória que estava sobre o Senhor Jesus. Lembra? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele guardou muito bem isso na mente. Isso estava sobre a vida dele. E ele começa a passar para aqueles cristãos em Roma. Que entender que temos o Espírito de Cristo, entendermos em profundidade que temos esse Espírito que capacitou o Senhor Jesus a vencer os desafios da vida e a ressuscitar dentre os mortos, é uma mensagem fundamental que temos que guardar, principalmente se vamos passar por perseguição e aflição. Quando analisamos a Bíblia, nós vemos que existem profecias que dirão que supostamente a igreja poderia passar, ou parte dela, passar por uma terrível provação. O texto central da igreja de Filadélfia fala de uma terrível tribulação que há de ser imposta por permissão do Deus Altíssimo sobre a terra, para provar os que estão na terra.
mas a igreja de Filadélfia seria guardada na hora da tribulação. Não vamos adentrar se vamos ou não passar pela tribulação, mas uma coisa bem certa, que se tivermos essa glória, o Espírito Santo sobre a nossa vida, tendo que passar ou não passar pela tribulação, nós seremos guardados em Cristo Jesus. É importante que você guarde essa mensagem. Por que eu falo isso? Porque estamos vendo a agenda dos acontecimentos ao nosso redor. Foram mortos 1000 cristãos na Nigéria. Recentemente coloquei na minha página no Facebook mais um cristão, mais um pastor missionário morto pelo ISIS, esses grupos radicais islâmicos. O Boko Haram está atuando com toda a força no Níger, exterminando igrejas, e a igreja está vivendo na clandestinidade. Por que eu falo isso? Estou trazendo esses exemplos recentes, porque cristãos estão sobre a glória de Cristo e morrendo, declarando diante da morte que Deus não é Alá, o Deus único e verdadeiro é Javé, o Senhor Jesus Cristo tem se manifestado e dando força e convicção para que aqueles cristãos na Nigéria, no Níger, em qualquer parte do mundo, estejam declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E o pastor Fernando aqui hoje recebeu uma rajada do Espírito Santo para trazer o coração da remanescente cristã Filadélfia, que Jesus Cristo é o Senhor. Se você tiver os seus bens espoliados, se você tiver sob pressão do Estado para colocar o sinal da besta, se você tiver sob pressão para negar a sua fé, você lembrar-se dessa glória. Pedro se lembrou muito bem da glória, se lembrou do Rei dos Reis, do Deus Altíssimo, que na pessoa do Senhor Jesus Cristo lavou os pés dele, agindo como escravo. Ele se lembrou muito bem disso. Falou, eu vou servir ao Senhor. E na hora da sua crucificação, ele, eu não sou digno de morrer com o meu mestre. Ele foi crucificado de forma mais humilhante possível, de cabeça para baixo. Então, se nós assim mensurarmos e assim discernirmos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, entendermos a glória que há de se revelar quando Ele impor efetivamente o seu reino sobre a terra, nós passaremos por qualquer outra tribulação, qualquer perda, nós estaremos assim vivenciando debaixo desta glória. Nesta época aqui o anticristo se levantou. Nero, bissexual, imperador romano, já havia martirizado vários cristãos. Em especial no ano 64 da era cristã, foi o ano que este homem, este iníquo, este homem agente do diabo, ateou fogo em Roma. Se não me falha a memória, foi no dia 18 de julho do ano 64. Ateou fogo em Roma e os principais bairros ali da cidade foram mortos. Em especial eram bairros onde tinham muitos cristãos, igrejas dentro de casas, né? E Nero espalhou uma fake news, Nero espalhou uma desinformação, uma mentira, e os cristãos passaram a ser perseguidos, e os cristãos passaram a ser martirizados. Pedro usa aqui muito o exemplo do leão como devorador. Veja no verso 8, 1 Pedro 5,8, tendo bom senso e estai atento, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão à procura de quem possa devorar. Pedro usa o exemplo do leão porque ser cristão naquela época, declarar que ser cristão era correr risco de morte, era ser preso, separado da família, ter seus bens confiscados. E muitos cristãos estavam desanimando diante dessa situação. Perder meus bens, perder minha casa, perder minha família, meus entes queridos, me separar, ir para a prisão e ser devorado por leões no Coliseu para entreter romano, é melhor eu ser pagão e assim eu vou viver melhor do que entregar a minha vida por um Deus que eu não posso nem ver. Eu só sinto a presença dele, mas de vez em quando ele aquece a minha alma aqui, me faz ferver uma palavra, mas não vale a pena entregar a minha vida por esse Jesus. Então aqui nós vemos Pedro estimulando a igreja. Pedro era um só. E como ele poderia estar estimulando todas as igrejas? Pois existiam vários cristãos ali em Roma que viviam na clandestinidade, os cultos eram feitos dentro das casas em Roma, chegaram ao ponto dos cultos terem que ser feitos dentro de caverna,
e a senha do peixinho ser desenhada na mão, para eles poderem ter acesso ao culto de adoração. A igreja estava correndo risco, perigo, era algo difícil. Muitos crentes se viam então desestimulados a servir e adorar ao Senhor Jesus Cristo. É aí que o apóstolo Pedro começa no capítulo 5 a estimular presbíteros para estarem ajudando a ele nessa tarefa. Presbíteros para darem continuidade, para serem participantes das aflições do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse lá no passado, Deus levantou profetas, o próprio Filho vem trazer, impor o reino sobre a terra, os apóstolos davam continuidade, e muito em breve os 12 apóstolos haveriam de morrer. Judas, o traidor, se enforcou, foi substituído por Matias. Paulo foi levantado, já estava também quase que cumprindo a carreira aqui neste período da igreja primitiva. Os apóstolos não foram substituídos, foram levantados anciãos, homens experientes. Então, se hoje alguém usa a palavra apóstolo, é uma palavra inconveniente para a igreja nos dias de hoje, pois apóstolos foram somente os 13 lá de trás, que o Senhor Jesus Cristo levantou, contando com o apóstolo Paulo. Então, acabou esse termo, não existe mais o termo apóstolo. A continuidade, a reprodução da mensagem foi assim confirmada sobre a vida de presbíteros. O que significa presbítero? Ancião, o mais experimentado, os mais experientes, haveriam de dar continuidade à mensagem do Senhor Jesus Cristo. Que mensagem é essa? Essa mensagem do sofrimento do Senhor Jesus Cristo em prol da salvação. Todos haveriam de se alimentar dessa palavra e estarem repassando em suas igrejas. Então era muito importante que o presbítero estivesse gabaritado pelo poder dessa palavra para poder estimular uma igreja que estava desanimando, uma igreja que viu o anticristo como um leão procurando carne de cristão para devorar. Então os presbíteros precisavam ser estimulados. Algo de maravilhoso, um dos problemas que muitas vezes a igreja ficava indagante e nos traz a indignação. Por que a igreja de Deus sofre, né? Por que a igreja de Deus sofre? Vamos utilizar um exemplo simples, né? Veja a questão de Gideão quando é comissionado por Deus para derrotar os inimigos que vinham roubar o povo de Deus, a herança do povo de Deus. Vemos que chegam a princípio 32 mil homens para lutarem junto com Gideão. E aí ele começa a dispensar, né? Os covardes, os tímidos, quem não gosta de espada, pode ir embora. Aí foram dezenas de milhares ali foram embora. Resumindo a história, quando todos foram testados ali no lago, somente 300. Com 300 homens, Gideão venceu os inimigos. Gideão venceu com 300 homens. 300 homens venceu um inimigo que tinha ali toda uma infantaria de milhares. E vemos que com esses 300 a obra pôde ser concluída para que a glória não recaísse sobre Gideão. Recaísse sim sobre o poder de Deus em fazer milagre com poucos homens. Então nós temos que entender que essa é a glória de Deus, né? De trabalhar com pouco, né? De separar o que serve, o que tem aptidão, daquele que não tem aptidão. Veja aqui no capítulo 4, 17, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo, se é para o justo, se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio? Então entendemos que assim como na questão de Gideão, naquela situação, foram separados 300 e a obra foi concluída, bem assim passarão-se crivos na eleição de presbíteros e pastores, passará-se um crivo pelas provações da vida, por situações da vida, também dentro da casa de Deus, na vida pessoal de cada membro da igreja. Existem esses crivos que passamos na vida. A palavra de Deus é bem clara em dizer que o Espírito em que vós habita sente ciúmes. E muitas vezes, em certas fases da nossa vida,
Nós estamos flertando com o inimigo, estamos paquerando coisa do mundo. Alguns objetos, pessoas, entretenimentos têm ganhado espaço no nosso coração. E o Espírito Santo, nós como cristãos, às vezes estamos ali, deixando o Espírito Santo e as coisas do reino de lado e só temos tempo para servir um ídolo, as coisas que amamos. Só tenho tempo para isso mesmo, né? Acha tempo para tanta coisa, mas não acha tempo para adorar o Senhor Jesus Cristo e servi-lo. Então, na hora da prova, na hora da aflição, é muito comum vermos que pessoas, quando estão passando por luta, dificuldade, são os primeiros a chegar nos cultos de oração, né? Porque vão chegando em momentos difíceis da vida, em que a sua competência, nem o médico, nem advogado, não podem solucionar o seu problema, e essas pessoas buscam a Deus. Então, como eu disse, lá na primeira mensagem de introdução, as lutas e as dificuldades são a ferramenta de Deus para limar, para moldar os cristãos, para que eles sejam aprovados. Deus não nos envia a prova para sermos desaprovados. Ele nos envia a prova para nos aprovar, para que as impurezas, as idolatrias, o nosso egoísmo possa ser assim retirado de nós, e nós tenhamos um único Senhor e vivamos para a glória dele, zelando o Espírito Santo. Veja que é terrível, porque quando vem a prova de fogo sobre a igreja, quando muitos cristãos souberam, nossos bens estão sendo confiscados, confiscaram a casa do irmão, levaram as filhas dele, tudo para ser prostituta dos romanos lá, fizeram atrocidade na casa dos irmãos. Muitos pensaram, pensando bem, não estou disposto a perder os meus bens para ser cristão. Sem contar os crentes que foram na igreja simplesmente na onda e não tinham nada a ver com Cristo. Esses foram os primeiros a desistir. Não tenho coragem suficiente para vivenciar esse cristianismo. Primeiro, para negar o meu próprio eu. Que dirá perder os meus bens? Então, quando vem a prova de fogo para refinar o caráter, quando vem a prova de fogo para elevar a condição moral e espiritual da igreja, muitos não estão preparados, mas aqueles que estão serão exaltados. É assim que o nosso Deus trabalha. Portanto, se nós queremos entender aonde vamos passar a eternidade, é muito importante que você tenha isso em mente sempre. Você é uma criatura de existência eterna. Você tem um início e uma existência eterna, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por um Criador Todo-Poderoso, que tem existência eterna. E ciente que esse corpo provisório que você está vivendo aqui na Terra, que tem talvez 80, 90 anos, 100 anos, vai um dia desfalecer, aonde você vai passar a tua existência eterna. Por isso que ele questiona no 4,18. Se para o justo é difícil ser salvo, para um justo, que você que é crente, que você conhece o Evangelho, é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Ele vai com seus ídolos. O faraó cria, vou colocar toda a minha riqueza e os meus servos aqui dentro da pirâmide, e eu vou usufruir disso lá na outra divindade, na outra encarnação, porque eu sou o Deus do Egito, eu sou faraó. Veja a loucura que as religiões incutem na cabeça dos incrédulos. Se vendem aos deuses e acreditam que vão viver a eternidade com os seus pecados, com a sua luxúria, com a sua ostentação pecaminosa. Por isso que todos os reinos pagãos foram destruídos. Todos os reinos pagãos são destruídos. Triste para as elites de hoje, os homens do poder, os homens do dinheiro hoje, acreditarem que vão viver eternamente e usufruir dessa riqueza numa vida pós-morte. Não vão usufruir, vão se frustrar como os faraós. Então era muito importante estar instruindo os presbíteros entenderem. Irmãos, eu digo isso por experiência pessoal, eu já estou no Evangelho desde nascença, mas no ministério, aí aproximando a casa dos 30 anos, e eu acho difícil como os homens esperam muitas vezes servir a Deus sem passar pelo esvaziamento. Porque Pedro traz orientações importantes dos presbíteros.
qualidade que todo presbítero, todo estudante de teologia, todo aquele que almeja o presbitério deve vivenciar antes de tomar posse, ou que deseje ser presbítero e intronize essas orientações no ministério. Veja como Pedro fala: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, que eu sou presbítero como eles. Primeiramente, o sumo pastor é Jesus. E ele disse para Pedro, o que ele disse para Pedro, né? Vemos que Pedro voltou a pescar depois que o Senhor Jesus Cristo morreu, voltou às suas atividades pesqueiras da sua empresa, né? E vemos que o Senhor Jesus Cristo dá algumas orientações, né? E eles pescam ali 153 peixes, né? E nesse mesmo diálogo, nesse mesmo acontecimento, o Senhor Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pastorei as minhas ovelhas. Aí por 3 vezes Jesus questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro com certeza lembrou: eu neguei ele 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Senhor, tu sabes, ele disse isso. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo já sabia o que ia acontecer. O Pedro revestido do poder no dia de Pentecostes, né? E Pedro foi colocado como líder, né? Então veja aqui, o Pedro, ele vivenciou isso, pastorear as ovelhas como Jesus cuidou do rebanho. Lembra que Jesus, quando chega em Jerusalém, ele viu as ovelhas de Israel como ovelhas desgarradas, um povo desorientado por falsos mestres, falsos fariseus, saduceus, principalmente saduceu, que era muito apegado à ostentação da riqueza, latifundiários, né? Então Pedro tinha essas experiências, como um presbítero ele era experimentado no que estava acontecendo ao redor dele, na necessidade do povo, e principalmente agora que ele está lá em Roma e vendo que o povo, se der um passo, cai no paganismo, vai cultuar Diana lá, vai cultuar o deus Eros, vai cultuar Afrodite lá e tantos outros deuses pagãos. Então ele falou: eu sou pastor como vocês, os mais anciãos, os mais experimentados. Vocês têm que ser participante. Retorno à orientação do começo dessa mensagem. Você tem que estar preparado para ser participante das aflições de Cristo. Eu vi o sumo pastor sofrer. Eu vi o sumo pastor fazer milagre. Eu vi o sumo pastor multiplicar pão. Eu vi ele andar sobre as águas. Ele me salvou impedindo que eu me afogasse. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu toquei nele. E ele passa e transfere essa mensagem. Eu vi ele sofrer. Eu vi o mestre pregado. Eu vi o quanto ele sofreu. Eu fui acompanhando de longe. Eu neguei naquela noite, mas eu fui acompanhando de longe e fui vendo todo o seu sofrimento. Seu rosto todo esbofeteado. Eu vi. Então eu, como vocês, ele como um participante dos sofrimentos, está passando essa experiência para os presbíteros de Roma, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Ou seja, ele está lembrando, tem galardão, tem prêmio, porque eu vi o Senhor Jesus glorificado lá no Carmelo, no Monte da Transfiguração. Eu vi a glória dele. Então, além dele mostrar como tem que ser o caráter, qual é o conteúdo, os critérios da mensagem, ele fala, eu vi, sou igual a vocês e vocês também vão vivenciar isso se estiverem e permanecerem nesta glória, almejarem esta glória. Veja a orientação, a primeira orientação no 5:2, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação. Terrível, né? Tem algumas pessoas que são levantadas como pastores, porque pelo despotismo o poder passa de pai para filho, para que a igreja, a herança da igreja permaneça. Isso acontece muito no meio neopentecostal, né? A herança da igreja é transmitida de pai para filho como um despotismo, como uma ditadura comunista, né? Passa de pai para filho, né? E às vezes aquela pessoa não tem qualificação. Eu conheço um pastor que é usado por Deus, tem uma grande empresa pentecostal, e o filho lá consumiu uma maconha terrível, um dependente químico, né? Usuário de droga, mas mesmo assim, né? Não tinha nem 1 ano que ele havia se libertado das drogas, já foi levado a presbítero, né? Então veja que foge isso aqui,
Está fugindo da orientação que Deus deu. Tem pessoas que não têm condição. Eu acabei de dizer no verso 17 que a prova de fogo vem, as aflições vêm para fazer a depuração, para ver se está entre os 300 de Gideão ali. Tem gente que não tem condição, tem gente que vai ser ovelha mesmo. Tem que não tem condição nem de ser diácono. Que dirá ser, sequer ser presbítero. Então tem que ser isso aí, ó, cuidando dele, não por obrigação. Né? A pessoa faz a obra de Deus murmurando, reclamando. Os murmuradores, reclamadores, que se criticam, não herdarão o reino do céu. Que dirá um líder? Vai receber pior condenação. Veja o que ele fala aí. Cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós preguemos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Temos que ser espontâneos diante dessa verdade. Se eu permitir que essa verdade entrasse no meu coração, na minha consciência, eu quero servir com alegria ao meu Senhor, espontaneamente. Eis-me aqui. Eu atendi o chamado do Senhor lá com 22 anos e fui para o seminário. Quero aprender a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus é responsabilidade e compromisso. Se você não está preparado e não quer abrir mão do seu egoísmo, não quer esvaziar para servir a Cristo, lembrando que o Senhor Jesus Cristo, sendo como Deus, não teve usurpação de agir como Deus, antes esvaziou-se e humilhou-se, assumindo forma de servo. Então, o pastor que não estiver preparado para esvaziar, para se humilhar, não tem condição. Ele tem que espontaneamente seguir o caminho de Cristo. Quem quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem é pesada, mas está ajudando a remanescente a olhar para o lado e ver que tipos de pastores nós temos nos dias de hoje. Pastores que pregam muito sinal, são usados por Deus como Sansão, mas vivem uma vida como a de Sansão, de ostentação, com prostituta, com bebedices, ostentação de riqueza. Não passaram por esvaziamento e não obedecem os critérios que estão aqui ensinados. Irmãos, eu estou tentando chegar no final porque é um negócio pesado. Porque aqui Pedro fala de pastores que têm que estar em condição no momento da grande tribulação. Porque se a igreja vai passar ou não pela tribulação, nós não sabemos. E se nós estivermos mal orientados por falsos líderes, falsos mestres, os quais foram profetizados pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala de apostasia, nós não seremos salvos, estamos seguindo guia cego. Guias cegos que vão nos levar para o juízo eterno. É muito importante, eu estou alicerçado na palavra, eu sou participante das aflições de Cristo, o meu líder é um participante das aflições de Cristo. Ele obedece os critérios que estão aqui, ó. Aqui está o critério. Como deve ser o pastor no período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quais os critérios? Como ele deve se posicionar? Quais são as suas condições ministeriais? Faça um contraste com o que está aí na TV. Faça um contraste com o que estão aí tomando a plataforma do YouTube. Isso é forte, irmão. É uma orientação fundamental que temos que ter em nossas mentes. Veja o que ele fala. Nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Nem por interesse. Existem aqueles que já tornaram o evangelho fonte de lucro. Paulo já falava naquela época, porque muitos espertalhões começaram a ver que alguns apóstolos, por terem multidões dentro de suas igrejas o seguindo, por receberem sinais de cura, né? Vemos que até o Simão, o mago, queria o dom do Espírito Santo para ganhar dinheiro. O bruxo queria. E eu tenho histórias, irmãos, eu poderia ficar aqui 40 minutos falando de falsos profetas na África que estão dentro da maçonaria, fazem sinais, curas por demônios, e não é o Espírito Santo. Estão realizando sinais de cura, igualzinho lá no centro espírita. Realizando cura, dizendo que é o Espírito Santo para manter a sua empresa evangélica. Então não é mentira isso,
Não estranhe, irmão, é apostasia, é o engodo que envolve as pessoas. Veja que ele fala aqui, homens que têm interesse no dinheiro, servem a Mamon, querendo transformar a igreja numa grande empresa, num grande negócio. No verso 5:3, nem como dominadores. Irmãos, imaginem que toda a cultura mundana, o conhecimento e a ciência humana às vezes entram dentro da igreja. E nós temos que filtrar. Tecnologias como essa que nós estamos usando aqui para acessar o YouTube é útil, é legítimo, desde que estejamos a engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo sem custo algum. Você gratuitamente assiste o culto da remanescente, você assiste se você quiser. Mas vemos que terrivelmente hoje a ideologia, toda a estrutura de exploração da Toyota tem entrado dentro das igrejas. E às vezes tem pastor, eu conheço um pastor que eu não vou citar o nome, ele usa o 5S da Toyota para administrar sobre os diáconos. Como se os diáconos fossem funcionários registrados com CLT dentro da igreja. Que absurdo é esse? Igreja não tem fins lucrativos. Nós não somos empresa, não estamos produzindo nada aqui. Estamos pregando a palavra de Deus. Sabe que Pedro está falando algo profético, que já começou lá na época dele. Homens dominadores e até a ideologia ditatorial de regimes esquerdistas. Né? Você vai na Venezuela, lá tem um ditador que controla tudo. Você vai na China, tem um ditador chamado Xi Jinping, que controla tudo na sociedade. Você está atravessando a rua, tem uma câmera Big Brother filmando você. Você está entrando dentro de casa, a câmera está filmando você. Aqui, dominador é ditador. Ou seja, pastores que querem controlar a igreja. Quer controlar, quer manter as pessoas com rédea, com carnê, impondo costumes e práticas pagãs, né? E às vezes financeiras sobre a vida da igreja. Como dominadores, se você não dá, você não recebe. Eu venho aqui fazer a campanha que eu vou te ensinar. Você vai pagar e você vai receber. Ou seja, eu sei a receita de bolo para fazer a mão de Deus abrir e te dar a bênção. Mas primeiro você tem que estar tanto, você tem que ser ousado. Você tem que ter ousado. Daqui aquela quantia, você vai ver. Dá uma quantia ousada que eu sei a receita de bolo aqui, passo a passo, para você receber aquilo que você está pedindo. Paulo ensina em Colossenses capítulo 3 a nós almejarmos o reino dos céus, o reino de Deus e as coisas de Deus em primazia em nossa vida, porque as coisas dessa terra, pode ser o carro que for, a empresa que for, a quantia de dinheiro que for, você não levará, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. Já falei aqui do repórter curioso que chegou lá no velório do David Rockefeller lá e perguntou, ele curioso para saber, seu Rockefeller, o senhor sabe quanto o David Rockefeller deixou aí de herança? Aí o parente do Rockefeller disse, deixou tudo. Deixou tudo, de sorte que nada poderemos levar. Então, coloque agora na sua mente que você tem que colocar em primazia as coisas de Deus. As demais coisas que necessitamos como Filho de Deus serão acrescentadas ao longo do nosso caminho. Não por dominadores, dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os profetas serviram de exemplo. O Senhor Jesus veio e cumpriu como exemplo maior. Pedro e os apóstolos também foram exemplos. E agora os presbíteros, os que vão dar continuidade à mensagem do Evangelho, também tinham que ser exemplo. Veja no capítulo 4, 5, verso 4. Quando o sumo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Algo de maravilhoso quando olhamos na Bíblia. Existem vários tipos de coroa, né? Existe, Tiago fala de uma coroa, Paulo fala de 2 coroas, João fala de coroas também. Vemos Tiago também falar de coroa e Pedro aqui também fala de uma coroa específica para os líderes, para aqueles que verdadeiramente dão continuidade e vivenciam o ministério pastoral de cuidar, zelar as ovelhas, orientar as ovelhas no caminho certo, como exemplo ao rebanho. E aqui ele fala de uma coroa que é imperecível. As coroas dos faraós estão dentro do museu. Os faraós morreram.
e os seus deuses não puderam salvar. Nos jogos de rua, nos jogos istmicos, nos jogos olímpicos lá na antiga Grécia, eles recebiam uma coroa de louro. E aí com o tempo se pediu ao atleta velho, deixa eu ver aquela coroa que você ganhou lá naquele ano. A coroa estava murchinha. Ou seja, você está velho, você está descartado. O máximo que você pode ser é um técnico. Não serve mais para nada. Agora a coroa que os pastores vão ganhar é uma coroa imperecível, de alto valor agregado, de valor imensurável. Não se compara ao ouro dessa terra, não se compara à coroa de louro dessa terra. É uma coroa imperecível. E aí vemos que diante desta exortação, da orientação que os presbíteros assim tiveram para conduzir o rebanho, ele começa a tratar com a igreja. Como eu disse, talvez a igreja não estivesse preparada para passar pela grande provação. O leão, Roma, estava devorando os cristãos. E eles ali inseguros. Devo continuar a ser cristão? Aí entravam em cena os presbíteros com a mensagem que é assim repassada pelo apóstolo Pedro, que viu a glória do sumo pastor, do Senhor Jesus Cristo. E aí ele traz uma orientação para nós. Veja, capítulo 5:5. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Olhando a humildade do Senhor Jesus Cristo, olhando a humildade do apóstolo Pedro, olhando os líderes espirituais que eram humildes e simples, a igreja estaria assim consolada. Se o meu líder está disposto a morrer por essa mensagem, eu também vou morrer. Isso é muito interessante, né? Porque se o pastor não está preparado para esvaziar, será que ele é bom líder? Né? Eu já vi pastor aí ensinando, eu não vejo a hora que o chip seja implantado nas pessoas como documento universal, porque eu não aguento mais carregar. Olha, o RG é pesado, carregar o SIC é pesado na carteira. Ele quer pôr um chip na testa ou na mãozinha dele, né? O Mondex na mão dele, porque ele não gosta de carregar documento na carteira. Ele quer ser localizado em qualquer ponto do mundo. O Big Brother pode achar ele em qualquer parte do mundo. E é instruindo um pastor de uma determinada denominação, ensinando, né, a pôr, não, tem que pôr mesmo esse chip que vai facilitar a nossa vida. O diabo cria um caminho fácil mesmo, é um caminho bem fácil. O outro pastor ensina a pôr marca na pele, vai lá na sua tatuadora aqui que ela faz uma tatuagem legal, tá? Recomendo ela. Ela trabalha com equipamento de primeiro, umas tinta legal, tem criatividade, tá? Você da minha igreja quer fazer uma tatuagem, vai lá nesse lugar aqui. Aí mostrando lá, tatuando o bracinho dele lá. Tá entendendo? Né? Veja o nível dos orientadores, né? E Pedro está ensinando o que aqui, Toda a igreja, os mais jovens, porque o presbítero era o ancião. Então a igreja está olhando para o presbítero, né? Tem que olhar a orientação do presbítero. Sujeitai-vos aos presbíteros. Já pensou se esse presbítero passa uma orientação, como 2 exemplos que eu acabei de passar aqui? Fica complicado, né? Se ensina a pôr tatuagem, que dirá o sinal da besta, né? Pode colocar que vai facilitar a tua vida, vai facilitar o acesso da pessoa para o inferno. Que é terrível, né? Que Apocalipse fala claramente, né? Os que não adotaram o sinal da besta foram salvos. Mas os que se curvaram, adoraram, se venderam ao sistema da besta, o sistema organizacional da besta, foram todos dizimados e jogados no inferno. E aí vemos uma orientação muito importante, porque quando decidimos em seguir o nosso líder que é esvaziado, e ao Senhor Jesus Cristo que esvaziou-se